Olá a todos. Hoje iremos falar um pouco do nosso trabalho, é o trabalho de competição entre abobrinha e rabanete. E os integrantes desse trabalho são eles: eu, Lucas Ribeiro, o César, o Júlio, o Gustavo, a Letícia e o Cauã. E nosso trabalho, ele foi dividido em introdução, objetivo, a metodologia adotada, os resultados e a conclusão desse presente trabalho que a gente realizou. Esse trabalho, a gente usou tanto a abobrinha, que é da família Curcubitácea, e do rabanete, que é das brássicas. Então, a gente fez o plantio deles em potinho, é, respeitando o que foi passado no trabalho, que eles vão falar mais para frente. E com isso, a gente levou, após o plantio, essas bandejas lá para a fisiologia vegetal, onde que ficou num canteiro que essas bandeiras ficaram no chão e a 1,5 m, 2 metros para cima tinha um sombrite que barrava aquela radiação solar intensa que iria nelas. E assim, durante as semanas teve algumas chuvas e também a gente aguou 2 vezes, que fez com que, mesmo assim, tanto a abobrinha quanto o rabanete sofresse até muito. Olá, meu nome é Letícia Vilela e dando continuidade, eu vou falar um pouquinho agora sobre o objetivo do experimento. Então, o objetivo do experimento foi avaliar de forma prática o desenvolvimento da abobrinha, que é da família da Cucurbitaceae, e do rabanete, da família das brássicas, sobre diferentes condições de cultivo. Então a gente buscou o quê? Investigar como que essas duas espécies interagem em termos de competição, quando elas estão ali disputando tanto por luz, água e nutrientes, que são todos recursos essenciais, e avaliando como essas interações influenciaram o crescimento, a biomassa, né, crescimento da raiz, como vegetativo, e outros parâmetros de desenvolvimento da cultura. E a gente pretendia que, ao analisar essas variáveis, a gente compreendesse melhor as dinâmicas competitivas entre as culturas, né? Duas culturas diferentes, famílias botânicas, gerando com certeza informações valiosas, tanto para sistemas agrícolas integrados, quanto para o manejo efetivo dessas culturas e sistemas produtivos. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia. Para avaliarmos a competição intra e interespecífica, foram utilizados 4 tratamentos diferentes com 4 repetições cada, no qual o tratamento 1 e 2 era para avaliar as competições intraespecíficas, no qual o tratamento 1 foi duas sementes de abobrinha e o tratamento 2 duas de rabanete, e o tratamento 3 e 4 para avaliar as competições interespecíficas, no qual o tratamento 3 foram duas sementes de cada um, e o tratamento 4 foram 4 sementes de cada. Os vasos que foram plantados ficaram na casa de vegetação da fisiologia, a qual era coberta somente por sombrite. Era necessário regar 2 vezes na semana, exceto nos dias de chuva, já que não era coberta permeavelmente. Fala um pouquinho da metodologia usada para as avaliações. Foram realizadas basicamente a medição de raízes, de área radicular e área aérea. Foram usadas bandejas com água, né, para remoção da terra vinda dos vasos que foram retirados da casa de vegetação, juntamente com a régua para medição de parte aérea e sistema radicular. Dito isto, é esperado ver a interação dos resultados que há entre competições e outras interações entre as plantas realizadas no experimento. Oi, meu nome é Júlio César e hoje eu vim mostrar um pouco sobre o resultado do experimento de competição de plantas que a gente realizou na aula de ecologia. No tratamento 1 e 2, basicamente foram duas plantas por repetição e a gente fez no tratamento 1 somente plantas de abobrinha e no tratamento 2 somente plantas de rabanete. E a gente pode observar aqui o desenvolvimento de parte aérea das plantas e também o desenvolvimento de raiz, certo? Que são basicamente o controle do nosso experimento,
que é como as plantas reagiriam se estivessem sozinhas. Aqui, a gente já tentou evidenciar como acontece na natureza, que as plantas estão sempre em alta competição. Aqui, nesse tratamento, a gente colocou 2 plantas de cada espécie em cada repetição e observou que as plantas se desenvolveram menos que no tratamento 1 e 2, tanto de parte aérea como de raiz. E a gente observa que as raízes acabam se desenvolvendo bem porque tentam buscar mais nutrientes para não sofrer com a competição com a outra planta. A gente também percebeu que o rabanete sofreu bem mais com a competição do que a abobrinha em si. No tratamento 4, é um pouco mais forte a evidência da competição, porque a gente também aumentou o número de plantas. A gente colocou 4 plantas de cada espécie em cada vaso. E a gente pôde observar que as plantas também diminuíram, só que nesse caso também teve uma grande diminuição do tamanho de raiz, porque as plantas não tinham espaço suficiente no pote para poder se reproduzir. A gente também observou que, com comparação ao tratamento 1 e 2, as plantas se desenvolveram menos. O que a gente pode levar em consideração disso é que é como a competitividade de plantas com plantas invasoras ou plantas daninhas. Mas isso está sempre presente no nosso ecossistema. Um ecossistema equilibrado sempre haverá competição. No entanto, a competição às vezes pode fazer mal para a cultura, principalmente no ambiente agrícola. Obrigado. Boa noite, turma. Eu vou falar agora um pouco sobre a conclusão do trabalho. Com esse experimento de competição, a gente pode concluir que houve respostas fisiológicas diferentes em cada tratamento. No tratamento 1 e tratamento 2, as plantas tiveram um bom crescimento radicular da parte vegetativa. Porém, no tratamento 3 e tratamento 4, é perceptível que as plantas gastaram mais energia para o crescimento radicular, né, em busca de mais nutrientes, de busca de mais água, do que da parte aérea, da parte vegetativa. A gente pode concluir também que a competição é um fator muito limitante para o crescimento vegetal e também, né, consequentemente, para a produção, principalmente se o caso for de competição assimétrica e de interferência, o que a gente encontra bastante no campo, né? No caso assimétrica, quando uma espécie tem mais vantagem sobre a outra, né? Como, por exemplo, daninhas, que são espécies muito resistentes, né? Muito resilientes, com sistema radicular muito bem desenvolvido, e de interferência quando há um pequeno espaço para essas raízes crescerem, de diferentes espécies ou da mesma espécie, né? Então, uma raiz mesmo cria uma barreira física para a outra e a outra não consegue alcançar os nutrientes e a água. No mais é isso. Muito obrigado pela atenção.